Fala galera, antes de mais nada pedir para vocês deixarem o like aí embaixo, se inscreverem no canal e compartilhar esse vídeo nos seus grupos do Botafogo e em todas as suas redes sociais. Também pedir para vocês participarem na página dos comentários, falando sobre o assunto do vídeo, dando a sua opinião e dando conteúdos para os próximos vídeos. Vocês são muito importantes, vocês são os patronos do nosso canal. Bom, o assunto de agora é... No último vídeo aí eu falei do Chay. E no vídeo de agora eu vou falar sobre Anderson Moreira e a sua importância aí para esse momento bom do Botafogo. Essa análise vai ser uma análise fria. Todos os vídeos eu tento sempre fazer uma análise fria, tirando o lado do torcedor. Não vai ser aquela análise no calor do momento da boa fase do Glorioso. Mas antes de começar o vídeo, vou chamar a vinheta. Roda a vinheta! Alô, Botafogo! Time da malandragem! Bom, galera, o assunto de agora, como eu disse na abertura, é Anderson Moreira, atual treinador do Glorioso do Botafogo. Bom, vamos dar uma pequena recapitulada e a gente entra no assunto do vídeo. Botafogo jogou contra o Cruzeiro, aquele empate em 3-3, onde a equipe da Raposa, mesmo mal na tabela, merecia ter ganho o jogo. O Botafogo conseguiu ali com a ajuda do Chay esse um pontinho dentro de casa, foi importante. Marcelo Chamusca, já muito contestado, péssimo ano que ele fez, foi mandado embora do clube. Bom, mandado embora Marcelo Chamusca, o Botafogo colocou Ricardo Rezende, treinador do Sub-20, para os jogos contra Brusque. Derrota para o Brusque. Essa derrota na conta do Ricardo Rezende, mas ele teve 2 dias para preparar o time, então a gente deixou tranquilo. Terça-feira, Goiás enfrentou o Goiás, tomou de 2-0, podia ter tomado demais. Talvez esse um dos jogos mais difíceis que o Botafogo tinha. Ricardo Rezende cai, Botafogo anuncia Anderson Moreira, treinador que estava sem clube desde que foi demitido da equipe do Fortaleza. Demitido da equipe do Cearense, estava sem clube e passou por Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, passou por muitos clubes e o último foi o Fortaleza. Antes da chegada de Anderson Moreira, o Botafogo tentou a contratação do Lisca Doido, mas o Lisca Doido ali enrolou a diretoria do Botafogo, preferiu ir para o Vasco da Gama. Opção do Lisca aí cada um opina onde vai trabalhar. Botafogo disse que tentou o Luxemburgo, as informações dão conta que é mentira, inclusive vindo da boca do próprio Luxemburgo, informação jamais desmentida pela diretoria do Botafogo. Segundo algumas informações, ainda tentou, não olhou o mercado estrangeiro, ainda tentou Dorival Júnior, tentou outros treinadores. No final, fechou com Anderson Moreira. Primeira partida de Anderson Moreira, o jogo contra o Confiança do Sergipe. O jogo lá na Arena Batista. Vitória do Botafogo. O Anderson Moreira foi expulso. Por reclamação de uma expulsão do Varley, foi expulso. No segundo jogo contra o CSA ele estava suspenso. Mas o Botafogo conseguiu vencer a equipe alagoana por 2-0. Um jogo sólido, né, com boa atuação de Diego Gonçalves e Chay. E Navarro, né? O Diego Gonçalves e Navarro. Terceiro jogo dificílimo. Inclusive no pré-jogo eu falei que o Botafogo, com certeza, eu tinha quase certeza que um empate era um bom resultado. Sequência de 3 jogos em casa. O último é contra a Ponte Preta. Eu achava que 7 pontos dos 9 era um resultado muito bom. Botafogo conseguimos vencer. Outra ótima atuação de Diego Gonçalves, de Chay e, surpreendentemente, de Guilherme Santos. Bom, fiz um apanhado geral. Agora trajetória do Anderson Moreira, por enquanto, no Botafogo. Trajetória 100%. Trajetória invicta. E aí você pensaria assim, pô, diretoria acertou, trouxe o cara
tá arrebentando, o Botafogo tá bem. Vamos lá. O Botafogo, o Botafogo, eu dividiria assim, o que eu vejo dos treinadores que o Botafogo escolheu, sondou, o que escolheu, e vamos lá, e o que tinha. Bom, vamos fazer uma analogia aqui simples. O Botafogo era um coração. O Botafogo era um coração parando. Coração fraco, doente, parando. Em arritmia, quase infarto. E aí o Botafogo tinha o Marcelo Chamusca. O que eu vejo que era o Marcelo Chamusca? Marcelo Chamusca era uma massagem cardíaca. É uma coisa que pode fazer efeito, mas que ela é difícil de dar certo e ela tem que ser uma coisa longa, demorada e trabalhosa. Uma opção que o Botafogo não tinha. A melhor opção para mim, Dorival Júnior. Dorival Júnior, nesse coração doente, seria a colocação de um stent, né? Acertaria o coração, limparia as artérias. E o Dorival Júnior seria dieta e exercícios regulares, que a longo prazo o efeito vai ser muito bom para o coração, sem danificá-lo, levando a pessoa ao óbito. E a terceira opção, que o Botafogo sondou, o Lisca e o Anderson Moreira. Vejo os dois com características semelhantes. O Lisca foi para o Vasco. Anderson Moreira, para mim, é aquele coração parando, aquela agulhada de adrenalina no meio pro cara voltar e tu tentar recuperar ele. É mais ou menos assim que eu vejo a chegada do Anderson Moreira ao Botafogo. Foi uma agulhada de adrenalina num coração que estava falhando. E que se continuasse com o Marcelo Chamusca fazendo aquela massagem cardíaca errada, o Botafogo provavelmente iria para a terceira divisão. Disso eu não tenho dúvida. Claro que o trabalho dele seria interrompido antes. Mas eu vejo assim, o Anderson Moreira foi aquela injeção de adrenalina nos peitos daquele coração falhando que seria o time do Botafogo. Chegada de Anderson Moreira foi importante porque a mentalidade. O Botafogo, na sua torcida, tem aquela mentalidade que a gente acha charmosa, que é o supersticioso, mas que tudo vai dar errado, e até o último minuto pode estar ganhando de 3-0, acredita que pode dar alguma coisa errada. E essa mentalidade na torcida é uma coisa legal, uma coisa folclórica, uma coisa charmosa. Só que tem um porém, o clube, administrativamente, ele é feito de torcedores, e essa mentalidade folclórica, ela passa para a administração. Então, quando o Botafogo tem uma sequência ruim de resultados, o clube entra numa espiral negativa e é difícil sair de dentro dessa espiral negativa. Essa mentalidade derrotista e tudo mais acaba prejudicando uma possível recuperação do Botafogo, coisa que outros clubes não têm, entendeu? Outros clubes não têm. O Botafogo tem esse problema de se recuperar de fases ruins. Quando o Anderson Moreira foi contratado, ele ganhou 3 jogos, tá indo bem, tomara que continue ganhando todos. É muito fácil hoje falar que foi uma boa escolha, mas não foi. Foi a escolha que apareceu. O Anderson Moreira era um cara que estava infartado, doente, demitido do Fortaleza, esquecido, que não tem grande expressão e que foi a última opção ali antes que o Botafogo inventasse um Eduardo Batista, um Bortolá, aquele cara lá que foi do Red Bull, do Mirassol. Inventasse esses caras assim meio exóticos, os caras meio estilo Eduardo Freeland, Mauricinho. Essas loucuras da cabeça do Eduardo Freeland, o Anderson Moreira foi a última opção.
Eu achei que foi uma contratação ruim no início, mas não só pelos resultados, mas pela mentalidade do Anderson Moreira, eu acho que talvez fosse o que o Botafogo precisava, como quando eu analisei a possível chegada do Lisca doido, eu falei a mesma coisa. É um treinador em baixa, é um treinador que está em fracasso, é um treinador com alguma experiência, irregular, e ele é mais ou menos como o Lisca doido. É um cara que teve resultados bons, resultados ruins. O Lisca doido agora está se for ver, no auge dos seus resultados, e o Anderson Moreira estava lá embaixo nos seus resultados. A escolha mais óbvia seria o Lisca doido, que fechou com o Vasco. Então eu vejo o Anderson Moreira como uma mudança de mentalidade. Uma mentalidade vencedora, uma mentalidade que as coisas podem estar certas apesar de problemas. Uma coisa que o Marcelo Chamusca também não tinha. O Marcelo Chamusca, ele tinha uma cabeça baixa, uma mentalidade derrotista, sempre olhando para baixo. E o Anderson Moreira está olhando para frente. Outro ponto positivo que eu vi, tomara que esse ponto se perpetue. Anderson Moreira, apesar dos resultados positivos, uma vitória num clássico, ele põe os pés no chão. E ele fala assim: apesar dos resultados, nós temos que melhorar, temos que evoluir, buscando sempre outros resultados e evolução tática e técnica do time. Uma coisa que o Chamusca não tinha. O Botafogo perdia, ele ficava falando de números, de não sei o que, e isso não serve. O Botafogo precisa de pontos, não de números. O Botafogo é um clube de futebol, não é uma aula de economia da GV ou do INSPER. E essa mentalidade o Anderson Moreira está conseguindo introduzir no Botafogo, além dele estar conseguindo potencializar jogadores que eu achava que eram causas perdidas. Diego Gonçalves, Guilherme Santos na última partida. Então, eu vejo isso. Eu vejo ele está conseguindo, como eu posso dizer, o Botafogo, em sua diretoria, em seu diretor de futebol, excetuando o CEO, que ele é de uma parte mais administrativa, era um marasmo, era um deserto, era como se a gente estivesse vivendo... É como se eles quisessem viver no interior, no meio do centro do Rio de Janeiro. Uma panela de pressão pegando fogo e os caras naquele marasmo como se vivessem no interior. O nosso querido Anderson Moreira é aquele choque de gestão, é aquela porrada para ver se tirava o Botafogo do marasmo. Por enquanto tá dando certo. Tomara que continue dando certo. A gente fazer uma análise agora é muito fácil. Tá ganhando. Acho que ele não é um treinador para um trabalho a longo prazo, para uma Série A, mas é um cara para o choque. Ele é o caso, como seria do Luxemburgo, entendeu? Ele não trabalha... Luxemburgo talvez fosse até um trabalho a longo prazo. Mas ele é um caso desse, é um caso do Lisca. É um cara para chegar, dar aquela porrada, dar aquela potencializada, animada nos jogadores, o Botafogo ganhar alguns jogos, conseguir uma gordura para a disputa final da Série B. Chegar lá no final da Série B, pelo menos na sexta ou na quinta colocação, para estar perto do acesso. É isso que a gente precisa. E o Anderson Moreira trouxe isso ao Botafogo, apesar das restrições que eu tenho a ele. Tomara que ele continue. Acho que não é na Série A. Ele pode ser o cara que vai iniciar o trabalho na Série A se o Botafogo subir. Mas acho que o Botafogo deveria procurar alguém de mais qualidade a longo prazo, mais resultados do que o Anderson Moreira, mais resultados no alto nível. O Anderson Moreira é um treinador muito bom de Série B, razoável de Série A.
Eu acho que para o futuro o Botafogo deveria procurar. Agora fica o Henderson e vamos com ele até o final. O nosso Henderson Coração Valente. Bom, galera, essa foi minha análise aí do momento do Henderson Moreira, da importância que eu vejo que ele teve para o Botafogo, esse choque na gestão. E eu acho que no final, apesar dos trancos e barrancos, das pedras no caminho, ele foi uma boa contratação. Inclusive, talvez sendo melhor que o Lisca, porque pelo menos ele quis vir pro Botafogo, assim como o Chay. Então, assim, ele juntou a vontade a fome com a vontade de comer. Bom, galera, até o próximo vídeo. Antes mais de me despedir, deixa o like, se inscreve, comenta o assunto do vídeo. O que vocês acham do Henderson? Acha que ele deve continuar na Série A? Acha que ele é um bom treinador? Comenta aí, se quiser me xinga, se quiser fala o que vocês quiserem. A mídia aqui é livre, o espaço é de vocês. Fogão, 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 valeu, fui. Alô, Botafogo! Time da malandragem.